Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa última live de aquecimento do mini curso de notas fiscais. Se você está chegando agora, essa semana está acontecendo uma série de lives aqui de aquecimento, porque segunda-feira a gente vai começar com um mini curso de notas fiscais. É um conteúdo exclusivo para você, contadora, para você, profissional que trabalha com notas fiscais, para você aprender as estratégias para você dominar as notas fiscais de uma vez por toda. Talvez você ache esse assunto muito complexo, muito difícil, mas é porque você aprendeu as poucas informações, a visão geral de notas fiscais da forma errada. E aqui eu vou te ensinar sobre notas fiscais de uma forma descomplicada. Então, seja muito bem-vindo aqui nessa live. Para quem não me conhece, eu sou a Patrícia e eu vou ensinar você a dominar os impostos, os CLFOPs, as NCMs e os CSTs de forma rápida e descomplicada. Pode até parecer fórmula mágica, pode até parecer mentira. Poxa, dominar os impostos é muita coisa, é muito complexo. Os CLFOPs, as NCMs, os CSTs, mas fica aqui comigo, participa dessa live, participa do mini curso, porque você vai ver como que de fato você consegue dominar a nota fiscal de uma forma descomplicada. E o tema da nossa live de hoje aqui, que eu escolhi, dessa nossa aula de hoje é: conheça a função do contador e suas responsabilidades com as notas fiscais. Bora entender de fato qual que é a função do contador, daquela figura, o controller da empresa, aquele profissional que realmente ali tem o número do CRC nas suas obrigações acessórias, né? Tem ali a sua é o profissional que passa ali a saúde financeira da empresa para você, contadora, para você, profissional que atua com as notas fiscais. Qual que é a diferença da função e da responsabilidade, do papel de cada um desses dois profissionais dentro da empresa? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Pessoal que está chegando, quem aí já fez a sua inscrição no mini curso de notas fiscais, comenta aqui para mim ver. Quem já está com a sua inscrição ativa, quem já está no grupo do WhatsApp, quem está acompanhando os e-mails, quem está acompanhando essa série de lives aqui, coloca um foguetinho aí para mim saber, para mim, que já estou memorizando alguns nomes aqui de alguns alunos. Então, quem ainda não está sabendo, quem ainda não fez, faça a sua inscrição no mini curso de notas fiscais. Começa na segunda-feira, a gente vai ter a nossa primeira aula, tá? E a partir do momento que você se inscrever aqui nessa página, você vai receber já e-mails do evento, comunicados importantes em relação ao evento. Então, se programe para ficar em alerta em relação ao mini curso de notas fiscais, porque esse final de semana eu vou estar mandando ali algumas informações para você se preparar para esse evento aqui que vai acontecer. Então, faça a sua inscrição. Patrícia, não sei aonde tem a inscrição, como que faz a inscrição. A inscrição, o link da inscrição está na minha bio do YouTube, tá no Instagram, no Facebook. Se você não encontrar ali o link em algum lugar, você pode escrever em qualquer postagem, qualquer publicação aqui das redes sociais a palavra eu quero, que você vai receber a informação no seu privado, o link de inscrição no seu privado. E esse evento, né, esse mini curso de notas fiscais, ele é composto por 3 aulas online e gratuitas, você não vai pagar absolutamente nada, tá? São 3 aulas online e gratuitas, e aqui, a partir do momento que você se inscrever, na segunda-feira, que vai ser liberada a primeira aula, você vai receber o acesso para ter ali, acessar a página da aula. Na página da aula, exclusiva na página da aula, você vai ter um botão lá que é da apostila. Cada aula tem uma apostila. Eu recebi algumas mensagens hoje falando assim: aonde eu acesso a apostila do mini curso? Você só vai receber a apostila do mini curso no dia da aula. Então, se você tiver no dia da aula, você vai receber ali o link de acesso da apostila 1. No dia que é a aula 2, você vai receber o acesso da aula 2 na quarta-feira. E na sexta-feira,
você vai receber o acesso da apostila da aula 3. Isso tudo, por que eu disponibilizo de acordo com o cronograma das aulas? Justamente para peneirar os profissionais que gostam só de encher o seu drive de conteúdo gratuito, de cursinho que ele não estuda, que ele não pratica. Então, para você realmente ter acesso a todo o conteúdo que vai ser disponibilizado do mini curso, você vai ter que seguir a programação. Você vai ter que acompanhar a programação de verdade. E muitos começam na segunda-feira e desaparece na quarta, na sexta-feira e tá tudo bem, tá ótimo, tá excelente. Porque eu só quero os alunos aqui comprometido. Eu só quero as contadoras, as profissionais que estão realmente comprometidas com seu crescimento profissional, com seu desenvolvimento profissional, que estão cansadas de ser ali uma robozinha que faz as coisas sem saber, sem entender, estão cansada de ver a sua carreira, a sua profissão parada por falta de desenvolvimento. Então, a forma que eu consigo peneirar os curiosos, né, peneirar só os profissionais que só gosta de ter conteúdo, mas não estuda coisa nenhuma, é fazer isso. Então, eu vou liberando o conteúdo, a programação, as apostilas, de acordo aqui com o cronograma. E aí eu quero ver, aí é difícil realmente ter um profissional que está desinteressado, mas que ele acompanha a programação até sexta-feira, tá? Então, cada dia que vai ser liberada a aula, na segunda, na quarta e na sexta, você vai receber uma apostila. Essa apostila tem um conteúdo ali que eu estou dando na aula, mais fontes da legislação. Então, assim que você receber a apostila, eu já recomendo que você salva ela ali no seu drive ou imprime também a apostila, porque é bastante conteúdo. Imprime a apostila para você acompanhar. Se você é o profissional raiz igual eu, que gosta de ter um caderno ali para anotar, para grifar, já se programa para preparar o caderninho que vai ser do mini curso de notas fiscais. Por quê? É muito conteúdo, tá? Você vai receber aqui estratégias para você dominar as notas fiscais de verdade. E vai ter tarefas ali. Então, se você, o conteúdo que você já aprender na segunda-feira, já dá para você colocar em prática imediatamente. Também no decorrer da semana eu vou liberar algumas surpresas, por isso que é importante você se inscrever, você tá no grupo do WhatsApp, você tá olhando ali a sua caixa de e-mail, tá recebendo os e-mails bonitinho do mini curso, porque vai ser liberada algumas surpresas no decorrer da semana. E no final da aula 3, na sexta-feira, você vai receber ali, a partir do sábado, você vai receber as instruções para emitir o seu certificado de participação. O certificado de participação, ele tem ali um teste, uma prova de 10 perguntas. Se você realmente estudou as 3 aulas, seguiu aqui o conteúdo que eu vou estar ensinando no decorrer dessa semana, você vai tirar de letra, você vai tirar um 10 nessa prova, porque as perguntas são perguntas totalmente vinculada às aulas e referente também ao conteúdo que está na apostila. Então, você consegue responder as perguntas tranquilamente. E acertando no mínimo de 7 questões, o seu certificado já é gerado automaticamente, tá? Então, coloca um alarme no seu celular, programa um lembrete no seu Outlook, na sua agenda do Gmail, para você não perder por nada esse evento que vai começar na segunda-feira. Principalmente você, contadora, que ainda não tem nenhum curso, nenhum certificado, nenhum comprovante de nenhum evento, de nenhuma atualização da legislação esse ano. Então, é muito importante para você ter ali, se apresentar para o mercado de trabalho, nas plataformas, né, profissionais que a gente tem, por exemplo, o LinkedIn, que você é uma profissional que está ali se atualizando, que está ali buscando realmente capacitação profissional. Essa é a melhor forma de você mostrar
para o seu gestor, para a sua equipe, para as pessoas que estão à sua volta, o quanto que você é comprometida com a sua carreira. Não é se levantando a mão e falando assim: "Ah, gente, meu diploma. Ó, agora eu estou estudando isso, agora eu estou estudando aquilo". Você não precisa sair anunciando verbalmente, né. Usa as redes sociais para se apresentar, usa as redes sociais também como um meio de demonstrar o quanto você é uma profissional diferenciada, o quanto você está buscando uma capacitação, o quanto você está se atualizando, na atividade que você realiza hoje. Então, a partir do momento que você recebeu o certificado de participação, na apostila 3 também eu passo ali o orientação, no final da apostila, de como você menciona ali esse certificado no seu currículo, como você menciona nas redes sociais, no LinkedIn, tá. Então tem ali algumas instruções bacanas para te ajudar já a colocar isso em prática imediatamente. Essa semana, a semana passou voando, né, a gente teve 5 lives de aquecimento, eu reservei a minha agenda, a minha programação com os meus alunos aqui, dei uma ajustadinha, e a gente teve 5 lives de aquecimento. Para que isso? Foi um conteúdo extra, um conteúdo a mais que eu estou disponibilizando para você, que é meu aluno do mini curso de notas fiscais. E essa semana aqui a gente falou sobre vários pontos importantes da área contábil, da atividade com notas fiscais, eu trouxe vários esclarecimentos, então você tem o final de semana para maratonar essa playlist de lives de aquecimento. Inclusive, eu vou mandar novamente o link no grupo do WhatsApp da playlist organizada de todas as 5 lives. Vou mandar no seu e-mail também, então se programa para maratonar esse conteúdo extra que foi disponibilizado para você aqui no decorrer dessa semana. Então a gente falou por que o contador não consegue ter segurança para atender os requisitos das notas fiscais. 4 passos para começar a dominar as notas fiscais na contabilidade. Se você assistir essa live lá, você vai ver ali os conteúdos, né? Quais são esses 4 passos? Como você começa dá o start aí para você dominar as notas fiscais na contabilidade. Falei Falei sobre esse conteúdo aqui, ó, descomplicando CST. Quem tem dificuldade com CST, de CMS, de PI, de PIS e COFINS, quem nem sabia que existe CST dos outros impostos. Então, aqui eu mostrei as tabelas, eu falei sobre a diferença que muitas vezes tem de CST na entrada e na saída. Enfim, tem muito conteúdo aqui nessa live, aqui nesse aulão, né? E também falei sobre algumas regras de escriturar os impostos com CST, para chega de ter dor de cabeça com esse tema. Então, se o CST é sua dor de cabeça aí latente no dia a dia com as notas fiscais, assista essa live. Mas a gente vai falar bastante sobre isso também no mini curso de notas fiscais. Mas se você assistir essa live aqui, essa aula, você já vai chegar mais preparado para o mini curso de notas fiscais, combinado? E ontem eu falei sobre os 5 atalhos para você se tornar uma especialista em notas fiscais na contabilidade. Por que ser uma especialista? Qual que é a diferença? Qual que é a vantagem na minha carreira de ser especialista em notas fiscais? Existe alguma vantagem? Então, assista essa live. E hoje a gente vai falar sobre qual que é a função do contador e suas responsabilidades com as notas fiscais? É tudo a mesma coisa? É tudo igual? Vamos entender um pouquinho melhor sobre isso? Vamos separar aqui, né, cada um no seu quadradinho, cada um com a sua responsabilidade, com o seu papel importante na empresa? Vamos saber um pouquinho sobre isso hoje? Para você não perder nenhum conteúdo que está sendo liberado nas redes sociais, no Instagram, no Face, no Instagram e no YouTube, ativa o lembrete, tem um sininho nas redes sociais que ela ajuda o quê? Você tá sempre antenado com o canal, com o perfil que você segue. E o YouTube ainda, ele tem uma inteligência muito bacana, um recurso muito bom, que ele te manda um e-mail com o link do vídeo. Então é excelente. Se você gosta de maratonar os conteúdos aqui do Expert Fiscal Tributário, siga o canal e ative esse lembrete para receber os avisos de tudo que é publicado. Então, você vai receber também um e-mail. Aí você não perde nada. Recebeu um e-mail, clica lá e você já vai direto para o conteúdo. Bora lá para o assunto de hoje? Então, vamos falar sobre essa confusão que acontece, né? Muitas das vezes talvez você seja como eu,
que começou a atuar com as notas fiscais, que não tinha uma formação, não tinha um curso técnico. Eu comecei a trabalhar com notas fiscais, emissão de notas fiscais, eu não tinha formação, graduação, pós-graduação, não tinha nada disso, técnico, muito menos. Eu comecei crua, 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 crua. Não sabia nada, não sabia nem a diferença de um orçamento versus uma nota fiscal, que naquela época era tudo em papel. Não tinha essa visão geral, não tinha esses recursos de live, de mini curso, de nada disso, né? Então, talvez você seja exatamente, por mais que hoje a gente tem vários recursos, por mais que a gente tem vários conteúdos gratuitos na internet, mas você pode estar exatamente no momento como eu estava há alguns anos atrás, sem conhecer, sem dominar as notas fiscais. Mas talvez também você já seja aí uma profissional que já entende um pouco, já tem uma visão geral, talvez você já esteja cursando aí ciências contábeis, mas fica um pouco perdida aí em relação à responsabilidade, né, das atividades com notas fiscais. As notas fiscais, né, o recebimento de nota fiscal, conferência de nota fiscal, emissão de notas fiscais, pode ser que caiu no seu colo aí de bandeja e você agora está correndo atrás do prejuízo para tentar entender tudo que está sendo demandado para você no dia a dia. Eu imagino que isso também pode ser sua situação, porque eu tenho várias alunas que começam a formação assim, tipo assim, Patrícia, eu acabei de passar numa entrevista, eu acabei de ser promovida e me entregaram aqui o fator. Então, talvez você já seja aí uma contadora formada que atua na área, né, atende clientes, faz escrituração de notas fiscais, atende, dá suporte ali no processo de emissão de notas fiscais. Talvez você já trabalha dentro da empresa, seja no recebimento, no financeiro, no faturamento, na escrituração. Muitas das vezes você trabalha até no departamento fiscal, na parte de apuração dos impostos, mas você não domina as notas fiscais. Como assim não domina as notas fiscais? Patrícia, eu faço tudo isso e não domino as notas fiscais? Você tem dificuldade quando uma nota fiscal é rejeitada, você não sabe resolver, você não sabe ali analisar uma nota técnica quando é publicada referente a uma mudança da nota fiscal eletrônica, você tem dificuldade em relação ali aos requisitos, né, a montagem do XML da NFE, não entende, não domina, você tem dificuldade de conferir realmente se uma nota fiscal ela está certa, de acordo com a legislação. Você segue a sua rotina no modo automático. Você segue a sua rotina num padrão que alguém te ensinou. Mas de verdade você não domina os requisitos, você não domina as particularidades em relação à nota fiscal. Prova viva de como eu sei isso, porque você segue um padrão que você ainda nem sabe o que vai impactar em relação à reforma tributária e às notas fiscais. Prova viva que eu sei que você não domina as notas fiscais, que você não tem uma clareza de como vai ficar os documentos fiscais, quais os tipos de documentos, de modelos de notas fiscais que vai ser impactado com a reforma tributária. Quais são os impostos realmente que vai ser impactado com a reforma tributária? Como que a gente vai seguir essa transição, né, da atividade dos impostos, dos CLFAPs, das NCMs, dos CSTs, com a reforma tributária. Então, você não domina as notas fiscais e esse conteúdo aqui é para você. Então, foi pensando em cada uma de vocês aqui que está assistindo esse conteúdo, que se encaixa em alguma dessas situações que eu preparei essa aula de hoje. Vamos juntas aqui descomplicar a função do contador versus o profissional responsável pelas atividades de nota fiscal, que também pode ser um contador. Por exemplo, eu sou contadora de formação, tenho o meu CRC ativo ali, né? Tenho mais de 5, 7, 8, 10 anos de formação em ciências contábeis, sou contadora, é a minha profissão. Porém, eu não sou a contadora ali nas obrigações acessórias das empresas que eu atuo. Então, existe uma diferença. Existe ali responsabilidade, papéis e responsabilidades diferentes entre esses dois profissionais extremamente importantes, tá? E tá tudo bem, tem espaço para todo mundo. Então,
Quais são as responsabilidades de um profissional que atua com notas fiscais? Vamos começar por aqui? Vamos clarear primeiro essa figura desse profissional que é eu, que é você aí, que trabalha com notas fiscais dentro da empresa? Então, independente aqui do seu cargo, independente do seu salário, isso daqui não faz nenhuma diferença no que eu vou explicar em relação às responsabilidades do profissional que atua com notas fiscais, ok? Porque talvez você já ganha R$ 10.000, já ganha R$ 8.000 e acha assim: ah, eu não preciso disso, isso daqui não é para mim. Ah, eu não preciso saber disso, isso daqui não é para mim. E é para você sim, porque aqui as funções e as responsabilidades é independente de X valor ali do seu salário. Se é 5.000, se é 2.000, se é 3.000, se é 10.000. Independente do seu cargo, se é assistente, se é auxiliar, se é analista, se é especialista. Aqui é a responsabilidade do profissional, da figura ali que atua com essa atividade. Então vamos lá. O profissional que atua com notas fiscais, quem é o profissional que atua com notas fiscais? É eu, é você que já trabalhou ou que trabalha no recebimento de notas fiscais, que trabalha na conferência de notas fiscais, que trabalha na emissão de notas fiscais, que trabalha no lançamento de notas fiscais no sistema, na parte de lançamento, de escrituração, que trabalha na parte de conferência das notas fiscais. É exatamente eu e você que trabalha, que atua com as notas fiscais dentro da empresa. E aqui, independente do modelo, do tamanho da empresa, isso serve para todos os profissionais que atuam com notas fiscais. Então, o profissional que atua com as notas fiscais, ele precisa conhecer os modelos de notas fiscais. Nós temos mais de 15 modelos de notas fiscais. Eu vou ensinar isso no mini curso de notas fiscais. O profissional que atua com notas fiscais precisa conhecer os tributos. Quais são os tributos que envolvem os modelos de notas fiscais? Quais são as particularidades desses tributos? Quais são as regras? Quais é a legislação? Então, nós temos mais de 10 impostos, contribuições que entra dentro desse grupo de tributos e que eu e você que trabalha com notas fiscais precisamos conhecer. Nós temos os COFOPs. Quais são os COFOPs? Equivalente também aos modelos de notas fiscais. Quais são os COFOPs que tem ali obrigatoriedade, gatilhos em relação aos impostos, aos tributos que eu citei acima? Tudo isso tem ali uma conexão. Nós temos mais de 600 códigos de COFOPs. E todas as notas fiscais, obrigatoriamente, têm um código de COFOP. Então, não tem como ignorar, não tem como abrir mão, não tem como falar assim, ah, eu já conheço 6 COFOPs e é o suficiente. Jamais! Se você conhece só 6 COFOPs, é porque você trabalha hoje numa empresa pequena, que tem um péssimo salário, que não tem reconhecimento, que não tem ali um plano de carreira, uma visão de crescimento. Se você trabalha com clientes que só tem 5 COFOPs, você cuida de clientes muito pequenininho, provavelmente são clientes que te pagam pouco, que você não tem ali uma expectativa de aumentar os seus ganhos, a sua receita, porque você está sempre cuidando do básico, está sempre cuidando do padrão de clientes pequenininho. Então, você profissional que atua com notas fiscais, você contadora, você tem um potencial e você tem ali o poder de alcançar, de atingir melhores oportunidades no mercado de trabalho, de ser uma especialista, uma expert em notas fiscais. Ontem eu falei sobre isso, o poder da especialização, o poder de ser um profissional diferenciado no mercado de trabalho. Então, você tem que sair do seu mundinho e avançar para novas oportunidades, porque existe um grande potencial disponível para você. Basta o quê? Você dar o primeiro passo para acessar tudo isso. E também a gente tem as NCMs. Nós temos mais de 11.000 NCMs. Então, não dá para ficar brincando de emitir nota fiscal, de conferir nota fiscal com meia dúzia de NCMs, sem saber nem o porquê e para que esse código está mencionado na nota fiscal. Não dá para brincar com
com esses códigos, que são campos obrigatórios, determinantes de tributação, que são campos ali que está no radar do governo, no banco de dados da Receita Federal, da Secretaria da Fazenda, não dá para brincar com essas informações. É como se você brincasse ali na sua declaração do imposto de renda. Não dá para brincar na declaração do imposto de renda, porque o leão ele te pega rapidinho. Você entrega uma declaração do imposto de renda incorreta, irregular ali, em maio, em julho, você já começa a receber ali as notificações. Nota fiscal é a mesma coisa. Nota fiscal, claro que a gente tem um período muito maior de fiscalização, dependendo do contribuinte, ele é fiscalizado no mesmo mês. E dependendo do contribuinte, ele pode ser fiscalizado durante até 5 anos, dependendo do imposto. Mas a gente não tem como contar com a sorte, né? Eu já vi empresa sendo fiscalizada no mês seguinte das notas fiscais emitidas. E a gente, tipo, como que ele pegou isso tão rápido? Porque hoje é tudo eletrônico. Hoje o governo tem 100%, o governo conhece mais da atividade que você faz do que você mesmo. Porque foi ele que inventou os códigos, foi ele que bolou toda a lógica de cruzamento das informações. Então, muitas das vezes você emite nota fiscal todo dia igual, todo dia a mesma operação, só que o governo, ele sabe muito mais sobre essa atividade que você está fazendo errada do que você mesmo, porque você está aplicando a regra errada todo dia. E também nós temos os CSTs, que são mais de 25 códigos de CSTs, que é o Código de Situação Tributária. Eu falei sobre ele na quarta-feira, na nossa aula, né, Descomplicando os CSTs. Então, você vai também aprender mais sobre isso lá no mini curso de notas fiscais. Mas o profissional que atua com notas fiscais, ele precisa conhecer e dominar, no mínimo, esse cenário aqui. No mínimo, esses tópicos que eu trouxe aqui, para começar, tá? Para começar. Porque tudo que eu trouxe aqui são campos, informações obrigatórias para mim conseguir emitir uma nota fiscal. Então, não tem como eu pegar e desconsiderar esse grupo de informações. Muitas das vezes o profissional, a contadora que trabalha com notas fiscais fala assim: ah, Patrícia, a minha maior dificuldade, na realidade, é em relação aos impostos. Não tenho como pegar uma nota fiscal e tirar só o grupo dos impostos e largar todo o resto. Por que não tenho como? Porque o COFAP está vinculado, está ligado, conectado, o NCM está conectado com os impostos, o tipo de nota fiscal está conectado com os impostos, o CST está conectado com os impostos. Então, não tem como eu falar assim: hoje, a minha maior dificuldade é em relação aos impostos. Não, Patrícia, hoje a minha maior dificuldade é em relação aos COFAPs. Nossa, é o COFAPs que eu não domino. Eu domino até a nota fiscal, mas a parte do COFAPs, você está mentindo. É mentira, você está se auto-se enganando. Na realidade, você nem conhece essa atividade e acha que realmente só tem dificuldade com COFAPs. Mas no mini curso você vai aprender como que realmente o seu contexto, o seu modo de pensar está errado, porque eu vou te provar. Eu vou te provar na aula 1, na aula 2 e na aula 3 que não tem como eu separar, eu realmente aqui desconectar. Não é um quebra-cabeça, um mosaico. Mesmo se for um quebra-cabeça, você não tem como montar o quebra-cabeça faltando uma pecinha. Vai ficar aquele buraco ali, não vai ali fechar a imagem, o desenho, não vai. Precisa conectar a peça certa ali para fazer parte do todo. A mesma coisa são as notas fiscais. Eu não tenho como separar tributos, COFAP, NCM, CSTs, e falar assim: é só isso que eu não domino, é só essa partezinha que eu não conheço. Não tem como. Então, o profissional que trabalha com notas fiscais, ele tem que conhecer. Isso faz parte da responsabilidade dele. E eu vou explicar. Isso faz parte também do contador, a figura contadora ali da empresa? Calma, vamos com calma. Então, o profissional que atua com notas fiscais, ele precisa conhecer e dominar as particularidades do RT. O que é RT, Patrícia? Regime tributário.
Quais são as particularidades do regime tributário da empresa do Simples Nacional, do lucro real e do lucro presumido? Isso está totalmente vinculado com as notas fiscais. Então, se você é um profissional, uma contadora que cuida ali das atividades com notas fiscais, mas não entende, não tem clareza do regime tributário versus a nota fiscal, você não tem garantia que está emitindo nota fiscal errada, você não tem como garantir que as suas notas fiscais, elas que passam na sua mão, elas estão 100% certas, porque isso impacta na nota fiscal. Então, você precisa conhecer e dominar o RT, você precisa conhecer e dominar os quinais da empresa, quais são as particularidades do quinai da empresa. Por que você tem que conhecer o quinai da empresa? Porque ele está vinculado com os produtos que a empresa comercializa, fabrica, revende, compra, tudo isso tem conexão. E tem conexão além com as NCMs, e tem conexão além com os impostos. E aí, quando eu puxo os impostos, eu trago a conexão com o quê? Com o CST. É efeito cascata. Não tem como ignorar. Então, você tem que conhecer as particularidades do RT, dos quinais, dos produtos e das UFs. Quais são as particularidades das UFs? O ICMS ele é um imposto estadual, então a gente tem particularidade de acordo com cada estado. Quem cuida, quem é responsável pelas notas fiscais de serviços, nós temos particularidades em relação aos municípios. Tem que conhecer e dominar isso. Não dá para fechar os olhos, não dá para fingir que sabe. Não dá. Você não vai sobreviver por muito tempo, principalmente nessa nossa transição que a gente está sendo aqui levado para dominar de verdade as notas fiscais, para entrar aqui no momento da reforma tributária. Nós precisamos, o profissional que trabalha com notas fiscais, eu sempre me coloco nessa posição, porque eu sou uma profissional que até hoje atuo com as notas fiscais. Eu, além de ensinar sobre notas fiscais, em dar mentoria, em ministrar cursos, em ministrar eventos, fazer lives, fazer conteúdo aqui nas redes sociais de forma gratuita, eu atuo com essa atividade até hoje. Não é uma atividade que eu ouvir falar, não é uma atividade que eu li um livro, não, é uma atividade que eu realizo todos os dias, que eu participo, que eu estou vivenciando de verdade a rotina, o dia a dia, da dificuldade ali no recebimento, do faturamento, na emissão, na escrituração, na conferência das notas fiscais. Eu faço parte, isso faz parte da minha rotina. Por isso que eu sei exatamente aonde você auto se engana, aonde você julga que domina e aonde realmente você conhece, aonde realmente você fala assim, eu sei fazer isso. Eu consigo diferenciar. Se eu trocar duas palavras com você, eu já sei onde você realmente tem maior dificuldade, porque eu estou atuando nessa atividade há mais de 20 anos. Então, nós, como profissionais que atuamos com as notas fiscais, precisamos conhecer o quê? As regras de exceções dos impostos, as particularidades dos impostos. A gente tem um mar de exceção, de particularidade em relação aos impostos, que muitos profissionais não dominam. Muitos profissionais, contador, contadora recebe a nota fiscal na hora de lançar no sistema, sai lá, nota fiscal R$ 25.000, já sai preenchendo. R$ 25.000 valor do item, R$ 25.000 base de cálculo de CMS, pá, calcula o valor do CMS. Mas nem sabe analisar de verdade, peraí, mas qual que é o CST desse produto? Ele é 00? Ele é 20? Ele é 40? Ele é 50? Ele é 41? Sai fazendo de modo automático. Principalmente quando você trabalha numa empresa que o sistema não é automatizado, ou que o sistema até é automatizado, mas ele não está atualizado de acordo com os cenários, com as exceções fiscais que nós temos. Então, você segue aquele mecanismo automático de fazer sempre a mesma coisa e acaba o quê? Qual que é o impacto disso? Será que alguém sabe? O impacto disso é reconhecer impostos, reconhecer o imposto para operação que não existe, e o impacto disso, o efeito cascata lá na frente, é
a apuração dos impostos vai ser errada, com valor a mais ou com valor menor, que vai gerar uma guia de pagamento maior ou menor e que vai atrair uma fiscalização, que vai atrair encargos financeiros para a empresa depois desembolsar. Então, você tem que conhecer e dominar isso, não tem como abrir mão. E tudo isso está vinculado à bendita legislação tributária. Então, se você domina as notas fiscais, mas tem particularidade, tem dificuldade quando o assunto é legislação, quem garante que realmente a atividade que você está realizando hoje, ela está 100% correta? Porque a gente teve a atualização da legislação, principalmente em relação ao ICMS, esse mês. E aí? Você está a par de tudo isso? Você tá antenado a essas mudanças? A mudança que teve impacta a operação a operação, impacta a rotina de trabalho que você realiza hoje com as notas fiscais, tanto a rotina de trabalho de recebimento, quanto a rotina de trabalho de emissão de nota fiscal. Você sempre tem que saber avaliar realmente. Essa mudança da legislação vai impactar a empresa em qual momento? Na entrada ou na saída? Tudo isso está relacionado à sua atividade. Tudo isso é responsabilidade de você, profissional, é minha responsabilidade que atuamos com as notas fiscais dentro da empresa. Você conhece, você domina os status das notas fiscais eletrônicas, por exemplo, a NFE, o CTE. Você conhece os status, você conhece as particularidades, você sabe resolver ali a situação dependendo dos status da NFE, do conhecimento de transporte? É sua responsabilidade também. Você conhece, você domina também os motivos de rejeição dos documentos eletrônicos? Por exemplo, hoje nós temos mais de 300 motivos de rejeição da NFE. É sua responsabilidade. Tudo isso faz parte do papel, da função e da responsabilidade do profissional que atua com notas fiscais. E lembrando, isso daqui não tem nada a ver com cargo e nada a ver com salário. É responsabilidade. Não estou aqui colocando aqui uma métrica, cravando na pedra um cargo e um salário. Não. O nosso papel e a nossa responsabilidade está vinculado às notas fiscais aqui. Então, isso daqui são requisitos básicos que você, profissional que atua com notas fiscais, você deve conhecer e dominar. Não é só conhecer. Porque conhecer, eu conheço de ouvir falar. Conhecer, eu conheço de seguir essa receita, de seguir esse manual, de seguir esse procedimento. Eu tenho que dominar, porque quando eu domino, mesmo que ocorrer uma mudança da legislação, eu sei qual caminho percorrer para colocar aquilo em vigor, para trazer aquilo dentro do cenário tributário da empresa no dia a dia. Então não dá só para conhecer, não dá só para mascarar que você só conhece de ouvir falar. Não funciona assim. Você não sobrevive no mercado de trabalho, nessa pressão que nós temos todos os dias, né? Porque quem trabalha com notas fiscais é uma pressão que nós passamos todos os dias. Não é uma atividade rotineira, não é todo dia a mesma coisa, não é um trabalho robótico. Se você se enquadra numa atividade rotineira, num trabalho robótico, você está dentro do cenário de copia e cola. Você está dentro do cenário de estar realizando uma atividade que não tem uma visão estratégica, você não domina essa atividade. E quem executa uma atividade que todo dia é a mesma coisa, ela pode ser substituída por um programa, ela pode ser substituída por um sistema, ela pode ser substituída por um profissional com conhecimento inferior, mas porque ele vai saber ali realizar a sua atividade rotineira. Então, cuidado com relação a isso. Cuidado, porque se você está realizando uma atividade rotineira hoje, se você for forçada a ir para o mercado de trabalho, você consegue superar o seu cargo e o seu salário que você tem hoje? Você consegue entrar numa multinacional, numa empresa que paga bem, com benefícios, com plano de carreira, só com o que você sabe hoje? Começa a se avaliar, viu, contadora? Começa a se avaliar, porque isso pode ser o seu maior
o maior problema que você está alimentando todos os dias por não buscar conhecimento exatamente aí nessa sua área confortável. Justamente porque você está confortável com a atividade que você realiza no dia a dia hoje. Então, é necessário você ser uma profissional analítica, curiosa. Por que curiosa? Poxa, aqui na empresa, a gente só trabalha com 6 CLFOPs. Mas se a Patrícia está falando que existe 600, quais são essas outras? Como que ela funciona? Qual a quantidade de CLFOPs, de operações que acontecem em uma multinacional? Quais são as operações fiscais que acontece na mega empresa que tem aqui na minha cidade, que eu sonho em trabalhar lá? Quais são as operações fiscais que acontece, naquela metalúrgica, naquela indústria? Quais são as operações fiscais que eu desconheço e que tem na maioria das empresas do lucro real? Quais são as CLFOPs, as operações, os cenários fiscais que acontece numa empresa do lucro real, do lucro presumido? Tenha essa visão estratégica, seja curiosa para se auto-questionar se você está vivendo no mundinho das rotinas de notas fiscais muito pequenininho e você está conhecendo aqui que existe muito mais que você precisa dominar, que você precisa conhecer, começa a ser o quê? Curiosa. Seja também analítica. Realmente, esse cálculo do imposto está certo? Deixa eu tentar recalcular. Deixa eu tentar chegar nessa base de cálculo de ICMS-ST. Deixa eu tentar aqui montar essa guia de ICMS. Como que a pessoa chegou numa guia de ICMS de 500 mil? Como que ela compôs esse valor? Seja analítica. Seja por que a empresa comprou tanta mercadoria com CLFOP 102? Para quê? Quais são esses produtos? Esses produtos realmente teve esse crédito de ICMS? Teve esse crédito de IPI? Tá certo esse crédito? Seja analítica. Não espere alguém falar que você precisa fazer isso. Quando eu comecei a minha atividade com notas fiscais, eu comecei a desmiuçar tudo que era em relação a notas fiscais e buscar realmente os, os pontos de interrogação. O porquê que é isso? O que está por trás desse valor? O que compõe esse valor? O que isso significa? Se tiver errado, qual que é o impacto disso lá na frente? É isso que vai te levar a ser aquela profissional que entende o processo como um todo, de ponta a ponta, que independente da empresa que você trabalha, independente do cliente que você pegue para cuidar, contadora, você sabe exatamente colocar em prática, porque você conhece a operação como um todo, você domina esse assunto. Então, saiba de verdade conferir as notas fiscais de entradas e de saídas. Não seja acomodada só nas suas atividades com emissão de nota fiscal ou só nas suas atividades de recebimento de nota fiscal. Isso não é suficiente para você se manter no mercado de trabalho. Você precisa conhecer entradas e saídas. Isso é tanto para nota fiscal de mercadoria, conhecimento de transporte, como nota fiscal de serviço também. Tá? Saiba avaliar as oportunidades. Se a empresa que você trabalha, se o cliente hoje que você atende paga mal, paga pouco, não sabe reconhecer seu trabalho, se você está se especializando nessa área, eu falei sobre o papel do especialista na live de ontem. Então, se você está se especializando nessa área, saiba avaliar as oportunidades, saiba realmente se desafiar, se jogar para as novas oportunidades. Medo sempre você vai ter. Eu também tenho medo até hoje. Eu também tenho medo de assinar um novo contrato, também tenho medo de aceitar uma nova proposta. Isso também, claro que dá medo. Porque qualquer coisa nova vai tirar um pouco a gente da zona de conforto. Qualquer coisa nova vai trazer um processo de adaptação, de conhecimento, de maturidade. Então, mas nós, como profissionais que estamos cada dia buscando melhorar, se especializar, nós temos que avançar com medo mesmo. Abraça o medo e vai com ele, que ele vai embora. Ele vai ser diluído, mas a partir do momento que você realmente avança, que você dá um passo à frente.
Então, você também é necessário você dominar as operações da empresa. Não é só dominar COFOP, é as operações, ter uma visão clara de como a empresa funciona, o que ela tem em perspectiva, né, de começar a funcionar, quais são os novos produtos, os novos serviços, tudo isso impacta na sua rotina com notas fiscais. Você tem que garantir que as notas fiscais elas estão corretas. Já falei aqui, vou falar novamente, nota fiscal autorizada não é garantia, não é selo que a nota fiscal está certa. Não é, não tem garantia disso. A nota fiscal autorizada ali, a DANF impressa, ela só tem garantia que você, o sistema, atendeu os requisitos básicos do programa emissor da nota fiscal eletrônica. Então, o profissional que atua com notas fiscais, ele precisa ir além, ele precisa realmente ter garantia, dominar aquela operação para ter garantia que todas as notas fiscais que está sendo emitida no meu período aqui de atividade, elas estão realmente certas, elas estão corretas, não estou trazendo nenhum risco para a empresa de ter uma fiscalização em relação às notas fiscais que eu cuido, que eu sou responsável. Porque as notas fiscais, elas são o fator determinante para a apuração dos impostos, pagamento ali dos impostos e também depois as obrigações acessórias, que são as declarações enviadas para o governo. Então ela é muito importante, ela não para com você. Uma nota fiscal emitida, ela dispara vários gatilhos para a contabilidade, para a parte financeira, para a apuração dos impostos, para o pagamento dos impostos, ali a guia de pagamento, de fato, para as obrigações acessórias que são entregues tanto na contabilidade quanto no fiscal. É muito importante isso. É uma responsabilidade muito grande. Trabalhar com notas fiscais não é para qualquer pessoa, não é coisa fácil. Porque se fosse fácil realmente, a gente não tinha fiscalização de valores altíssimos. A gente não trazia tanto impacto para a empresa depois, para a empresa ter CNPJ suspenso, cassado, por falta ali de atender os requisitos da legislação. É algo muito sério. É necessário você dominar o fluxo das notas fiscais, porque muitas das vezes você acha que está ali atuando com as notas fiscais na sua atividade, que já está tudo certo, mas o erro que você está cometendo aqui está impactando ali na contabilidade, que você nem tem visão que isso realmente impacta a contabilidade. Você nem tem clareza que um imposto, uma alíquota, um crédito, uma COFOP errada vai impactar na contabilidade, vai impactar nas contas contábeis ali também. É o fluxo da nota fiscal. Tudo isso são gatilhos ali em relação a outras obrigações tributárias que a empresa tem que declarar. E qual que é a função do contador? Nossa, Patrícia, já estou aterrorizada, porque é muita coisa aqui, é muita responsabilidade para o profissional que trabalha com notas fiscais. É sim. Eu não vou aqui tentar minimizar, colocar panos quentes, porque é muita responsabilidade mesmo. E se você atua com notas fiscais, não tinha clareza disso, agora você sabe a verdade. Não tem como fechar os olhos para a verdade. Você já conhece a verdade agora. Agora tem que melhorar o seu trabalho. Porque se você não melhorar o seu trabalho, isso vai ficar latente na sua mente todos os dias. Poxa, eu ouvi esse conteúdo e eu estou fazendo isso daqui sempre errado. Poxa, eu sei que não está errado. E a partir do momento que a gente conhece a verdade, aí que a gente traz a realidade à tona. Então, muito cuidado em relação a isso. Não vou minimizar. Tudo isso é responsabilidade do profissional que atua com notas fiscais. Mas qual que é a função do contador da empresa? A função do contador, que ele tem ali o seu CRC ativo e que é o seu bendito CRC, o seu número ali de registro no conselho ali da contabilidade, que é declarado nas obrigações acessórias, que é realmente o nome dele que está na cara da empresa ali. E são papéis e responsabilidades diferentes. O contador, ele é responsável pela saúde financeira da empresa. Geralmente é ele que libera o quê? Os demonstrativos de resultado, balanço, DRE. É ele que é responsável por
se a empresa realmente ela tem lucros, realmente qual que é a saúde financeira dessa empresa? É esse contador que ele é responsável em trazer essa clareza e essa demonstração. É ele que é responsável pelo faturamento financeiro, pelo balanço financeiro da empresa. Não é você que cuida das notas fiscais. É o contador que está ali, que está com seu registro, que está ali como declarado como responsável financeiro da empresa. São papéis, são posições diferentes dentro da empresa. Tá? O papel do contador também, o contador que tem o CRC ativo, que faz parte ali do plano, né, do balanço ali, é ele que assina o balanço da empresa, ele também é responsável pela abertura de empresas, assessoria trabalhista, né, muitas das vezes é ele que também dá o suporte ali na parte trabalhista da empresa, certidões negativas, escrituração contábil, realização de balanço patrimonial, obrigações acessórias. A gente tem um campo dentro das obrigações acessórias, SPED fiscal, REINF, SPED contábil, obrigações EFD, tudo isso a gente tem um campo lá que vai o número do CRC do contador. Não é um número do CRC do analista, do assistente, mesmo que ele é graduado, mesmo que ele tenha CRC ativo, mas não é esse número que vai. É o número do CRC do contador. Tem empresas multinacionais, grandes empresas, que o contador, ele tem lá o contador das demonstrações financeiras da empresa e ele também tem procuração do coordenador do departamento fiscal, do coordenador da contabilidade, para cuidar dessas outras rotinas administrativas que acontecem, como certidão negativa. Então, pode acontecer isso dependendo do tamanho da empresa, né? E ali dos subdepartamentos que tem dentro da empresa. Mas não é comum isso acontecer. Por isso que você, contadora, mesmo você sendo formada, mesmo você estando cursando, você tem as responsabilidades com as notas fiscais do mesmo jeito. E essa atividade, atuar com notas fiscais, emitir, conferir, garantir, não precisa ter CRC. Você não tem ali que mencionar o seu CRC em nenhuma dessas informações. Não tem nenhuma obrigatoriedade em relação a isso. Precisa o quê? Você dominar de verdade as notas fiscais para não levar a empresa a ter auto de infração, a cometer riscos fiscais tributários em relação aos documentos fiscais. Tá? Então, o papel do contador mesmo, ele é muito diferente do papel da contadora, do profissional que atua com notas fiscais. São bem separados isso. Um contador, ele é responsável pela empresa, ele tem funções e responsabilidades completamente diferentes. Então, muitas das vezes você atua, cuida das notas fiscais, você cuida do faturamento, você cuida do recursos humanos, cuida de folha de pagamento, cuida de processo trabalhista, você cuida de tudo da empresa. E como que você garante que você está atualizado com a legislação? Porque você está sendo uma contadora genérica que faz um pouco de tudo. E quem faz um pouco de tudo não faz nada com excelência. Porque atuar com a parte trabalhista da empresa, a gente também tem várias outras obrigações que a gente precisa seguir de acordo com a legislação. Tem várias particularidades ali envolvidas. E se você atua, faz um pouco de tudo, tem contadora que cuida do contas a pagar, receber, recursos humanos, contratação, desligamento, folha de pagamento, marcação de ponto, de funcionário, de equipe, faz também a apuração dos impostos. Misericórdia, como que você dá conta disso tudo? Claro que você pode estar dando conta, fazendo de modo automático, sem trazer nenhuma melhoria, sem garantir que nada está sendo feito com excelência de acordo com a legislação. Você só sai executando. É como se fosse uma pastelaria. Me dá um pastel de queijo, de frango, de pizza e você vai entregando. Mas realmente, poxa, deixa eu fazer um mega pastel de queijo. O que, que eu posso diferenciar num pastel de queijo? Qual o tipo de queijo? Qual a temperatura certa do óleo para que o pastel de queijo fique mais crocante? Tem várias formas de fazer um pastel de queijo. A partir do momento que você se especializa. Por que, que quando você vai buscar, às vezes, uma receita na internet, tem tanto tipo de receitas?
E porque muitas das vezes você gosta especificamente daquela bendita receita, porque a forma dela bater, a quantidade de que ela bate a massa, a quantidade de ingredientes, a temperatura certa do leite, da água é diferente. E quando alguém chega numa fórmula dessa, é porque ela foi mais especialista, ela foi mais específica em trazer uma excelência, em trazer um sabor diferente daquilo que estava sendo executado. Nas suas responsabilidades com notas fiscais é a mesma coisa. Não tem como você ser uma profissional que atua com notas fiscais, que domina, que cuida de todas essas responsabilidades que eu apresentei aqui hoje e ser excelente se você cuida de outras coisas, se você faz outras atividades dentro da empresa, tá? Então tenha clareza do papel do profissional, do contador, contadora, assim como eu, que sou contadora formada, tenho meu CRC ativo, mas atuo nas atividades com notas fiscais, tenha separado o papel e a responsabilidade do contador, a figura ali responsável pela saúde financeira da empresa, tá? São diferentes os papéis e as responsabilidades. Não há como negar a importância dos dois profissionais dentro da empresa. Eu falei para vocês aqui, para quem me acompanhou nessas lives de aquecimento essa semana, que eu passei por uma situação há 2 semanas atrás que o controller é o contador da empresa, ele tinha que tomar uma decisão e ele não sabia, e o impacto da decisão era relacionado às NCMs dos produtos da empresa, e ele não sabia o que era NCM. Isso torna o controller da empresa menos preparado para a função dele? Não, porque ele é controller, ele cuida da saúde financeira da empresa. Por isso que é importante você conhecer os papéis e as responsabilidades de cada um. Porque tá tudo bem, ele na posição dele, ele não ter conhecimento dos detalhes de CLFAP, de NCM, de CST, de alíquota de imposto, de mudança que está acontecendo no tipo de nota fiscal, de mudança que está acontecendo nos benefícios fiscais em relação ao ICMS, substituição tributária, tá tudo bem, porque não faz parte da função e do papel dele. Por isso que é muito importante você ter clareza disso, para você não misturar e para você não impactar a entrega do seu trabalho, a entrega da sua atuação como profissional, como contadora que cuida das notas fiscais. As empresas, elas devem seguir uma série de obrigações fiscais, tributárias, contábeis, e tudo isso é uma corrida contra o tempo, porque a gente tem datas de cortes, a gente tem legislação para aplicar, a gente tem decisões para tomar dentro da empresa. E tudo isso impacta aonde? Em fiscalização, impacta em pagamento de imposto maior ou menor, que vai atrair uma fiscalização depois. Por isso que quando você tem clareza dos papéis e das responsabilidades, você começa a ter uma excelência na atividade que você trabalha. Você começa a atender os seus clientes de uma forma mais especialista, mais específica. E isso também ele sente do outro lado. Porque o cliente, se você é uma contadora que cuida de escritório de contabilidade, o cliente ele sente o quanto que você domina aquele tema, ou o quanto que você está sendo só genérica, está só jogando uma informação porque você não sabe. Isso é perceptível também. Então toma cuidado, porque quando a gente cuida das notas fiscais dentro de uma empresa, sendo cliente, sendo pessoa jurídica, sendo CLT, uma funcionária, uma colaboradora, uma contratante ali, a gente está correndo contra o tempo para atender, para deixar essa empresa mais dentro dos padrões e das conformidades que o governo determina, que a Receita Federal, que a Secretaria da Fazenda, que a Cefaz, que o município determina que essa empresa deve seguir, tá? E a responsabilidade essencial do profissional que atua com notas fiscais é manter a empresa atualizada em relação à legislação. A legislação do que, Patrícia? Do tipo de nota fiscal, dos impostos,
dos COFAPs, das NCMs, dos CSTs, tudo tem uma legislação específica. Cada imposto que eu mencionei, que eu vou detalhar no mini curso de nota fiscal, tem uma base da legislação específica. Você, profissional que atua com notas fiscais, é essencial que você esteja ali mantendo isso atualizado dentro da empresa, nas suas rotinas com notas fiscais. Por isso que eu preparei esse mini curso de notas fiscais, ele é exclusivo sobre notas fiscais. Aqui você não vai aprender sobre conta contábeis, sobre DRE, sobre balanço, não, é sobre notas fiscais. Não vou ensinar uma salada mista, não é o meu objetivo, porque eu não gosto de fazer bagunça na sua cabeça, porque eu já fui em cursos, já recebi conteúdo tudo bagunçado. E não é essa a ideia. Então, por isso que eu te convido para participar do mini curso de notas fiscais. Se você se identificou com vários desses pontos que eu fui mencionando, se você tem dificuldade, tem insegurança, fica perdido ali quando vai emitir, quando vai calcular um imposto, quando vai ali conferir uma nota fiscal recebida de outro estado, de outro fornecedor, de outra operação, você precisa estar no mini curso de notas fiscais. Vai ser 3 aulas direcionadas, exclusivas sobre notas fiscais. Notas fiscais não é só DANF, nota fiscal não é só NFE, nota fiscal não é só conhecimento de transporte, não existe só o ICMS, só o IPI, só o PIS e COFINS, tem muito mais nessa atividade com notas fiscais que você precisa dominar e conhecer para ser um profissional completo, para ser um profissional ali que domina de verdade as notas fiscais, independente da empresa que você trabalha, independente do cliente que você atende. Combinado? Então, prioriza, participe do mini curso de notas fiscais. Vai ser só uma semana, vai passar rapidinho e depois não adianta chorar, porque já foi, já acabou, é a oportunidade, ela bate uma vez só. E o nosso mantra aqui, para fechar a nossa última live do aquecimento do mini curso de notas fiscais, é quem aprende não depende. Eu estou criando um movimento aqui e estou te convidando a participar desse movimento, que já faz parte de vários alunos, que é quem aprende não depende. Você é capaz de dominar as notas fiscais, você é capaz de ter uma carteira de clientes na cidade que na cidade que você mora, independente da cidadezinha que você mora. Eu tenho alunos espalhados no Brasil inteiro. Então você é capaz de fazer um trabalho com excelência, de preparar um portfólio de prestação de serviço com excelência com notas fiscais. Por quê? Quem aprende não depende. Chega de depender, chega de ficar preso muitas das vezes num trabalho tóxico, com uma equipe tóxica, com pessoas que só te levam para baixo. Quem aprende não depende. Está chegando aqui o seu momento de ter uma liberdade. A partir do momento que você tem conhecimento, você adquire liberdade, você adquire poder de decisão sobre a sua vida, sobre aonde você quer trabalhar, aonde você quer atuar, qual o seu horário, qual a sua forma de trabalho, se é CLT, se é PJ. Tenho alunos que prestam serviço freelance, que prestam serviço ali de escrituração e emissão de notas fiscais. Você tem a liberdade, tudo isso você adquire, essa liberdade através do conhecimento, através de aprender, se dedicar a algo novo, através de você realmente avançar em relação àquilo que você tem mais dificuldade ou em relação àquilo que alguém te colocou pânico. Porque eu conheço, eu já tive momentos da minha carreira que eu tive pânico em relação aos tributos. Por quê? Porque alguém que me apresentou esse tema me apresentou da forma errada, da forma mais complicada que tinha. Então, você está recebendo aqui uma oportunidade de adquirir conhecimento e de aprender de uma forma descomplicada. E realmente alcançar aí essa liberdade, porque o conhecimento é poder, ele te traz essa liberdade de decisão sobre a sua vida profissional e isso traz efeitos na sua vida particular.
Combinado? Então, muito obrigado pela sua participação essa semana aqui de aquecimento. Se inscreva no mini curso de notas fiscais, entra no grupo do WhatsApp, verifica o seu e-mail ali, se você está recebendo os e-mails tudo certinho, porque a gente começa essa turma segunda-feira com tudo, tá bom? Vou mandar ali o link da playlist para você que perdeu as lives de aquecimento essa semana. Vou mandar no grupo do WhatsApp o link direto da playlist para você maratonar esse final de semana esse conteúdo que foi disponibilizado gratuitamente para você. Um abraço, boa noite e até segunda-feira na aula 1. Tchau, tchau.